Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, tô aqui mais uma vez hoje para passar umas dicas para vocês de uma situação que eu acho que muita gente tem enfrentado no dia a dia, não é? Bom, você está recebendo ligações indesejadas de telemarketing? Bom, acho que todo mundo já passou por isso, né? Eu estou passando por isso também agora, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, né? Como é que você faz então para pedir um dano moral? Como é que você faz para acessar esse tipo de ligação? Muita gente me pergunta, muitas pessoas estão passando pela mesma situação e sempre tem essa dúvida. Então eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar a você e para dizer que essas ligações indesejadas, sim, elas causam um dano moral. Tá? São passíveis de dano moral, sim. Tá joia? Vejam, ligações de telemarketing geram dano moral por conta de uma teoria que foi desenvolvida pela doutrina consumerista chamada de teoria do desvio produtivo do consumidor. O que é isso? Desvio produtivo do consumidor é quando a própria empresa que está lhe oferecendo serviços, ela é tão abusiva na sua oferta e você manifesta o desejo inequívoco de não contratar aquele serviço e mesmo assim ela continua insistindo em vender aquele produto, aquele serviço, tomando muito do seu tempo diário, tá? Com ligações, com mensagens no WhatsApp, e você já manifestou a sua vontade, o seu desejo de não querer mais receber tais ligações, mais mensagens, e mesmo assim a operadora, a empresa, ela fica te oferecendo os serviços incessantemente, ligando várias vezes por dia, em diferentes dias da semana. Tá? Isso é uma prática abusiva. Além disso, o tempo que você gasta também no telemarketing da própria empresa, tentando cancelar um produto ou um serviço, por conta da demora, você gasta muito tempo para cancelar esse produto, esse serviço, isso também pode caracterizar um dano moral, tá bom? Por essa teoria, a teoria do desvio produtivo. Ou seja, eu estou perdendo tempo do meu dia a dia, tempo da minha vida, podia estar com minha família, podia estar estudando, podia estar trabalhando, e estou tentando resolver uma situação incômoda causada por uma empresa que simplesmente ignora o nosso pedido, a nossa vontade de não receber mais essas ligações e essas ofertas de produto, tá? Eu estou passando por isso também, já entrei com um processo contra uma operadora de telefonia, e vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para entrar com a ação judicial, o que é que precisa ser feito para entrar com a ação judicial, né, e para você cessar também esse tipo de ligações, tá? Veja bem, primeiro passo, a primeira coisa que você tem que fazer é você tentar resolver administrativamente essa questão. Por quê? Porque a jurisprudência dos tribunais só tem aceitado o pedido de dano moral, só tem deferido os pedidos de dano moral quando o consumidor ele expressa inequivocamente para a empresa o desejo de não contratar aquele serviço e de não querer receber mais ligações, ofertas, seja por WhatsApp, seja por ligações, e-mails, enfim. Tá? Então, você tem dois instrumentos, dois caminhos aí, tá, para você fazer isso. Você tem que demonstrar isso no processo. Tá? Tem que demonstrar que você tentou resolver primeiramente administrativamente essa pendência para depois ir para o processo judicial. Se você não fizer isso, não vai lograr êxito na tua ação. Embora nós já encontramos alguns julgados, inclusive vou mostrar um para vocês aqui, tá? Encontramos alguns julgados dizendo que às vezes essa tentativa administrativa de você solucionar essa demanda, né, esse problema, não é nem necessária. Tamanha é a prática abusiva da empresa, tá bom? Mas é sempre bom você tentar resolver primeiro administrativamente. Então, qual é o caminho? Quais são os caminhos que você tem para resolver administrativamente isso? Primeiro é você tentar fazer um cadastro num site hoje do Não Me Perturbe, né? Um site, né, que foi criado para que sejam informadas as empresas, de telefonia, bancos, enfim, todas as empresas que usam telemarketing, você pode selecionar todas lá dentro do site, para que não mandem mais para você
não mandem nenhum tipo de mensagem de telemarketing, seja de e-mail, de WhatsApp e o que é pior de ligações, que essas sim realmente geram um grande transtorno para todo consumidor. Tá? Então você vai selecionar quais são as empresas que você não quer mais receber ligação, tá? Ou e-mail, ou WhatsApp, seleciona tudo. Depois eu vou mostrar até para vocês um vídeo como é que você faz o cadastro nesse site e como é que você seleciona tudo. Né? Você seleciona, faz um cadastro lá, seleciona as empresas e envia. O site gera um recibo para você e você salva esse recibo em PDF e deixa guardado, tá bom? Por um tempo pode ser que parem as ligações, tá bom? Algumas empresas respeitam o site Não Me Perturbe e não ligam mais, mas outras não, outras continuam insistindo e terceirizam muitas vezes esse serviço para outras empresas. E aí elas alegam, o que é interessante, elas alegam que, como a empresa é terceirizada, a própria operadora, não é, essa de telefonia, não tem nenhuma responsabilidade em cima daquelas cobranças, o que é uma falácia, o que é uma mentira. Não é? Porque aí é um serviço que foi contratado por essa empresa, não é? Por essa operadora de telefonia e está incomodando aí os seus pretensos consumidores, tá bom? Então não cola esse argumento. Aí você fez o cadastro lá no Não Perturbe, ótimo. Outra coisa que eu recomendo é você também fazer uma reclamação ou no Procon, tá? Você pode procurar também o Procon, faça a reclamação no Procon, ou então você entra em contato diretamente com a empresa, tá? Seja através de uma rede social, por exemplo, eu entrei em contato para a minha ação com o Twitter, né? Através do Twitter, né? Eu tentei selecionar e a empresa lá disse que não tinha responsabilidade, porque era uma empresa terceirizada que estava ligando para mim, mas depois perguntou se as ligações continuavam a vir, mandou uma mensagem no direct lá, né, perguntando se as ligações continuavam vir a acontecer. Eu disse que sim, tá? E eles depois mandaram uma mensagem para mim dizendo que o problema tinha sido resolvido, mas não foi resolvido. Isso é uma prática comum. Eles dizem que resolvem o problema, mas não resolvem. As ligações continuaram a vir. Então, você pode escolher também esse caminho. Eu aconselho fazer os dois. Você fazer um cadastro no Não Me Perturbe e você também fazer aí uma reclamação formal lá no Procon ou então diretamente num canal de comunicação diretamente com a empresa. E veja, tudo isso você vai salvar em documento. A reclamação do Procon, obviamente, você vai ter uma formalização dela por escrito, você guarda isso, tá? E essas reclamações que você faz diretamente nos sites ou nos directs das redes sociais, dá print e guarda isso aí, tá bom? Depois de fazer isso, as ligações elas vão, se elas continuarem a acontecer, o que é que você vai fazer? Você vai ter um pequeno exercício aí de paciência, tá bom? Você vai continuar com um pequeno exercício de paciência. Em toda ligação que você receber, você manifesta o seu interesse em não contratar aquele produto e manifesta também o seu desejo de não estar mais recebendo essas ligações. É bom que se diga isso. Tá? E diga inclusive que já fez o seu cadastro no Não Me Perturbe, ou então que já reclamou do Procon, tá? Ou então que falou diretamente com a empresa manifestando o interesse de não querer mais a contratação desse serviço. Tá? E você vai anotando, tá? Você vai anotando essas ligações. Eu fiz dessa maneira aqui, ó. Porque depois você vai instruir isso com a sua petição inicial. Tá? Eu fiz isso aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Ó. Você faz um Word, né? E diz qual é o serviço aqui que eles estão oferecendo para você e sai anotando. E tirando print também das telas do celular, tá? Das ligações. Para mim, as ligações começaram no dia 23 de 2 de 2023, perdão. E aí eu entrei com o processo aqui, tá? E depois de entrar com o processo, foram 24 ligações acima, depois de entrar com o processo, esse tanto outro número, tantas quantidades aqui de números, ó, ligaram para mim. Eu estava inclusive agora fazendo uma anotação do último mês, desse mês de julho, né, da quantidade de números e de dias. Você bota assim, ó, o número que ligou para você, a data, né, e bota o horário. Né? Às vezes eles ligam até 2 vezes do mesmo número, ó, no mesmo horário. Você bota 2 vezes aqui, ó, tá? Esse aqui, ó, no dia 27, ligou às 14 horas e 13 minutos para mim, dia 27/7, esse número, tá? 2 vezes. Esse aqui, no último dia 31, 3 vezes no mesmo horário. Tá? Isso gera um transtorno absurdo. Você deve estar passando por isso também.
e um cliente seu deve estar passando por isso também, e aí te procura para você dar a solução a essa prática abusiva, né? Você faz dessa maneira aqui, tá bom? E aí, exceto você, depois anota isso tudo, faz a sua petição inicial e insere essas informações aí. Tá, eu entrei no juizado especial, tá bom? Mas você pode escolher também entrar na justiça comum, exceto pelo procedimento ordinário, tá? E o que é importante você fazer é o seguinte: você vai entrar com a petição inicial, vai informar tudo isso e as ligações elas vão continuar acontecendo. Vão continuar acontecendo. E você vai anotando nesse documento do Word aí. Depois, quando estiver perto da audiência, aí, perto da audiência, se for no juizado especial, tá? Perto da audiência, você faz uma nova petição, tá? Informando e juntando os prints da tela do seu celular, tá? Provando que você continuou recebendo as ligações mesmo após ter entrado com o processo. Até aquela data da audiência você está recebendo ligações e mostra quais são. Faz outra petição, atravessa nos autos e mostra aí para o juiz, para a juíza, a quantidade de ligações abusivas que você tá recebendo. Tá? No processo você também vai juntar, obviamente, né, o recibo do site Não Me Perturbe, tá? Ou então, certo, um print da conversa que você teve também no direct da empresa, tá? Ou então o documento do Procon, tá bom? O site é esse aqui, ó, o site Não Me Perturbe, tá? Pois eu vou mostrar para vocês como faz esse cadastramento aqui, como você seleciona, tá? Para você fazer esse seu cadastro, o cadastro do seu cliente, tá bom? E aí ele gera depois para você um recibo. Você guarda esse recibo e junta ele no processo também. Tá bom, gente? Então é dessa maneira que a gente faz. E para não esquecer, tá? Deixa eu só mostrar aqui alguns julgados que estão aqui também no Word sobre esse desvio produtivo, não é, do consumidor, tá bom? Que julgados do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ó, por exemplo, eles falam aqui, ó, geralmente eles fixam os danos morais entre R$1.000 e R$5.000, mas você pode pedir mais, obviamente, tá? Você pode fazer mais, você pedir um valor muito maior, tá? Você vai encontrar vários julgados aqui, tá? Tanto dos tribunais locais, você pode encontrar também, julgados também do STJ, nesse sentido, doutrina. Esse aqui do TJ do Distrito Federal foi muito interessante, até grifei aqui, ó. Né? Nas ações recursais, aduz que a autora não realizou o cadastro Não Me Perturbe, tá vendo? Deixando de tentar solucionar o problema administrativamente. Alega ausência de ligações excessivas ou provas de que estas se deram por parte da empresa ré. Afirma que as simples ligações telefônicas, ainda que em quantidade excessiva, não são suficientes para gerar dano moral, pois há meios de o consumidor evitar o seu recebimento. Foi o que a empresa alegou na sua defesa. Só que olha o que o tribunal decidiu. Ó. Não se sustenta o argumento de que a autora recorrida deveria fazer o bloqueio das chamadas através de cadastro no Não Me Perturbe, visto que as ligações de telemarketing são provenientes de inúmeras linhas. A insistência da empresa recorrente em importunar a autora recorrida, com excessivas ligações, envio de SMS e mensagens via WhatsApp, em diversos horários e dias da semana, inclusive no período noturno, somado ao descaso frente à sua expressa manifestação de que não tinha interesse nos serviços, configura prática comercial abusiva e nítida violação à dignidade da demandante, de modo a subsidiar a reparação por danos morais. Tá? Então, gente, é uma conduta extremamente abusiva. Você pode se cercar aí de garantias, fazendo o cadastro lá no Não Me Perturbe. Esse julgado, por exemplo, mostrou que não era nem necessário o Não Me Perturbe, mas é bom fazer isso, né? Se cerca de garantias, dá os prints aí nas telas do teu celular. Não esquece também de no seu celular você colocar, dar um print também nas configurações do seu celular, né? Ali naquela parte de configurações para provar que é o seu celular que você está printando, tá? E junta isso aí como prova também, tá? O ônus da prova
no direito do consumidor, como vocês sabem, de provar que aqueles números não são da empresa, é da própria empresa. Tá? Você está provando que você está recebendo ligações. O ônus da prova aí, de provar que esses números não são da empresa, que eles não estão ligando para você para oferecer esses produtos, é da própria empresa. Tá joia? Então, faça isso, peça lá o seu dano moral. Você pode pedir também na sua petição inicial para que o juiz determine a imediata cessação, né, dessas ligações, tá? Até em forma liminar, se for o caso, também, não há problema nenhum nisso, tá bom? E você pede também uma multa diária, para que seja arbitrada uma multa diária, né, para que certo, para que seja inibida aí a continuidade desse ilícito, né, após a decisão judicial. Se eles continuarem, se a empresa continuar a ligar, só gera uma multa diária, certo, para vocês. São as astraintes que a gente chama, né? Tá bom? Então, gente, eu espero que tenha contribuído um pouquinho com vocês, né, sobre esse tema, tá? Eu vou depois fazer outro vídeo mostrando como é que você faz o cadastro no Me Perturbe, tá joia? E aí fica essa dica para que vocês possam aí instruir bem os seus clientes. E se tiver acontecendo com você, colega advogado, você já sabe agora como proceder também, tá bom? Então um abraço, tudo de bom, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!